Imagina a seguinte situação. Para salvar uma empresa da falência iminente, é preciso investir uma quantidade colossal de dinheiro em inovação. Nossa, o clássico cenário de tudo ou nada. Exato. Só que o detalhe macabro é que não tem um centavo no caixa. E se qualquer gasto for feito, a operação simplesmente fecha as portas amanhã de manhã. Esse é aquele momento em que a paralisia decisória toma conta de vez, né? Com certeza. Parece o roteiro de um pesadelo corporativo. Mas, na verdade, é o clássico labirinto mental em que a gente costuma entrar o tempo todo. A gente bate em uma parede lógica, vira à direita, bate em outra parede, tenta voltar. E qualquer escolha, seja acelerar ou puxar o freio de mão, parece que vai resultar num desastre absoluto, sabe? O cérebro humano simplesmente entra em curto-circuito quando se depara com essas contradições cruas. E é justamente por isso que a nossa investigação de hoje tem um propósito tão fascinante. A missão desta nossa análise profunda é desvendar como a mente pode ser treinada para resolver problemas que parecem, assim, matematicamente impossíveis à primeira vista. Isso. E para quem está ouvindo e se perguntando de onde vamos tirar isso, a gente vai cruzar informações de umas anotações incríveis sobre um conceito da teoria das restrições. Sim, a famosa nuvem desaparecida, ou Vanishing Cloud. Exatamente. E vamos contrastar isso com os diários de gestão da Bridgewater, que é aquela gigante dos investimentos. O material promete entregar uma técnica tipo implacável para identificar e pulverizar essas falsas contradições em qualquer área. Desde a alocação de milhões em maquinário até a forma como colegas de trabalho conversam numa sala de reunião, né? Com certeza. E o tom que a gente precisa estabelecer logo de cara, o pilar central dessas fontes, é uma mudança de paradigma bem desconfortável. Ixi, lá vem. Qual é? A esmagadora maioria desses becos sem saída que a gente enfrenta não representa uma falha de capacidade técnica. Sabe, não falta dinheiro, não falta talento, não falta tempo. Então falta o quê? Falta estrutura. É uma falha gravíssima na forma como as suposições básicas do problema foram desenhadas lá no começo. A solução não é inatingível por natureza. A moldura que a gente coloca ao redor da situação é que torna qualquer saída invisível. Certo, vamos desempacotar isso então. Porque a promessa é grande, antes da gente sair resolvendo o impossível, a gente precisa entender a anatomia dessa confusão. Exato, engenharia do problema. Como é que seres humanos racionais constroem uma armadilha impossível dentro da própria cabeça? O material usa uma linguagem bem teórica, então vamos trazer isso para o chão de fábrica, ou, sei lá, para um escritório comum. Boa. Vamos criar um cenário. Imagina que uma equipe de tecnologia tem um objetivo cristalino, tipo, lançar um aplicativo revolucionário com sucesso. Perfeito. Esse é o nosso objetivo A, o principal. E para que esse lançamento seja um sucesso inquestionável, o sistema exige 2 pré-requisitos fundamentais. Tá, e quais seriam? O primeiro, que a gente vai chamar de pré-requisito B, é garantir uma qualidade impecável, sem nenhuma falha de segurança. O segundo, o pré-requisito C, é dominar o mercado lançando o produto antes dos concorrentes. Faz todo sentido. Até esse ponto, a lógica está perfeitamente intacta. Porque, qualidade e velocidade são desejos universais. Ninguém quer um app cheio de bug, mas também ninguém quer chegar atrasado na festa. Exatamente. O desastre arquitetônico acontece no próximo passo lógico, que é na hora de definir as ações para alcançar esses pré-requisitos. Ah, aí é que a coisa desanda de vez. Porque a equipe assume que a ação necessária para garantir a qualidade impecável é, sei lá, testar o código exaustivamente por 6 meses. Que seria a ação D. Isso. E a ação para dominar o mercado seria a ação D', que é colocar o aplicativo no ar amanhã de manhã, ignorando os testes. E aí está o conflito armado. É como estar no volante e o GPS repentinamente falar assim: olha, para chegar ao seu destino com segurança, mantenha-se na rodovia principal, mas para fugir do trânsito, pegue o atalho de terra. Agora, vire à direita e à esquerda simultaneamente no próximo semáforo. Nossa, é uma exigência literal de onipresença. Sim, e a pergunta que não quer calar para quem acompanha a gente é: por que a nossa tendência natural é simplesmente baixar a cabeça e aceitar que fazer algo e o seu extremo oposto são as únicas rotas disponíveis? O que é fascinante aqui é entender como o nosso cérebro opera. Ele é uma máquina de economizar energia, sabe?
E para isso, ele cria atalhos cognitivos que são cimentados pela nossa própria linguagem. Como assim, pela linguagem? É que a técnica da nuvem desaparecida exige que a gente ignore a tentação de escolher o lado direito ou esquerdo do GPS. Não se trata de fazer concessões. Onde o produto sai mediano e com um pouco de atraso e todo mundo fica frustrado, né? Exato. O meio termo geralmente é péssimo. A metodologia manda atacar os links de conexão lógica. A gente precisa buscar uma suposição específica e altamente tóxica. É uma crença que geralmente começa com uma frase absolutista. A frase, a única forma de, certo? Perfeito. O falso conflito respira e ganha vida exatamente nesse absolutismo. Quando a equipe verbaliza ou mesmo internaliza que a única forma de ter qualidade é testando por 6 meses, a parede de concreto do labirinto é erguida. Caramba! Então a armadilha é totalmente linguística e psicológica. O absolutismo é o verdadeiro arquiteto do beco sem saída. Com certeza. Ao aceitarmos que existe apenas uma rota de ação para um pré-requisito, nós mesmos, jogamos a chave da cela fora. E o mais louco é que, uma vez que essa dinâmica das suposições absolutistas fica clara, o impacto que isso tem no mundo real corporativo é assustador. As nossas anotações trazem um embate que é, o terror diário de qualquer diretoria. Pode falar. A guerra entre gerenciar os custos operacionais e gerenciar o fluxo de entrega que a gente chama de throughput. Nossa, o eterno cabo de guerra financeiro. De um lado, o diretor financeiro querendo cortar até o cafezinho da copa, do outro, o diretor de operações pedindo mais máquinas para a linha de montagem. É exatamente isso. A dissecação desse conflito nas anotações revela a nuvem desaparecida na sua forma mais pura. O grande objetivo de qualquer organização com fins lucrativos é, obviamente, melhorar a lucratividade, certo? Sem dúvida. E aumentar o volume de receitas. Tá. Objetivo claro e pré-requisitos lógicos. Onde surge o abismo? Nas ações derivadas. Para reduzir custos, a doutrina tradicional de gestão prega uma suposição super absolutista. A de que a única forma de economizar é maximizar a eficiência de cada recurso localmente. Tipo, nenhuma máquina pode ficar parada, nenhum funcionário pode ter meia hora de tempo ocioso. Exato. É a ideia de que você precisa desacelerar o fluxo global para garantir que o uso local de cada pecinha seja de 100%. Certo. E para aumentar as receitas? A regra exige exatamente o oposto. Exige acelerar o fluxo de entrega para o cliente final. Então, mais uma vez, a gente tem frear para economizar versus acelerar para faturar. Espera um pouco, porque aqui os textos trazem uma quebra de paradigma que me deixou completamente intrigado. Pode mandar. A resposta que a teoria das restrições propõe não é tentar equilibrar essas duas coisas. O argumento é que acelerar o sistema inteiro é, de uma forma muito contraintuitiva, infinitamente mais barato do que tentar economizar localmente. Sim, porque o custo de um projeto atrasado engole qualquer centavo que você achou que poupou mantendo uma máquina ocupada o tempo todo. Mas, olha, vamos pensar como um gestor tradicional agora. Isso soa como uma heresia financeira. A gente está dizendo que para o sistema todo ser mais eficiente e lucrativo, nós literalmente precisamos que partes locais dele tenham uma performance subótima. Eu sei que dói ouvir isso. A gente precisa aceitar o ócio de recursos caros. A repulsa a essa ideia é supernatural. Nós fomos condicionados por séculos de pensamento industrial focado no custo unitário, né? Mas para entender a mecânica por trás dessa genialidade, a gente tem que visualizar como o trabalho realmente flui. Explica melhor essa dinâmica do fluxo. Então, quando a gestão foca obsessivamente em manter cada departamento, cada servidor ou pessoa operando no limite máximo da sua capacidade o tempo inteiro, cria-se um fenômeno conhecido como excesso de trabalho em andamento, ou estoque intermediário. Ah, porque as coisas começam a acumular. Exato. Como os ritmos de produção das diferentes áreas nunca são idênticos, se você mantém a área mais rápida trabalhando a 100% só para ela não ficar ociosa, ela vai produzir uma montanha de componentes que a área seguinte, que é mais lenta, não consegue absorver. Nossa, uma analogia de trânsito funciona perfeitamente aqui.
É como colocar absolutamente todos os carros de uma frota na rua ao mesmo tempo, com a justificativa de maximizar o uso do asfalto disponível. Perfeito. E qual é o resultado? O resultado não é um sistema de transporte ultra eficiente. O resultado é um engarrafamento quilométrico onde ninguém sai do lugar. A eficiência isolada de cada carro ocupando um espacinho no asfalto cria a paralisia total do sistema. Essa analogia é fantástica, porque a nuvem desaparecida evapora exatamente nesse ponto. Lembra da suposição fundamental que gerava o conflito? Aquela que dizia, a única forma de controlar custos é garantir que nenhum recurso fique ocioso. Isso. A realidade mecânica do engarrafamento prova que essa frase é uma mentira. Focar no fluxo contínuo, o throughput, significa identificar qual é o verdadeiro gargalo do sistema e subordinar tudo a ele. Então, se um departamento não é o gargalo, ele tem que parar de vez em quando. Ele deve ter momentos de ociosidade. Ao permitir que essas peças que não são o gargalo desacelerem, o engarrafamento desaparece. O produto flui mais rápido do início ao fim. E o choque financeiro é que isso não só aumenta a receita pela rapidez da entrega, como também faz despencar os custos operacionais, né? Com certeza. Porque acaba aquela necessidade absurda de alugar galpões gigantes para guardar estoque intermediário. Elimina-se o retrabalho de peças que ficaram obsoletas na fila. E o desperdício gerencial evapora junto. Exatamente. Nossa, isso muda tudo. Aceitar que o ócio estratégico de uma pequena parte é, na verdade, o combustível que faz o motor inteiro girar em alta velocidade. É genial na teoria dos sistemas, mas assim, me traz uma dúvida genuína agora. Manda. É muito lógico aceitar que uma máquina de corte a laser fica desligada por 2 horas para não acumular peças. Máquinas não têm ego, não ficam ofendidas se mandarem elas pararem, não pedem demissão. A matemática do fluxo com máquinas é bem limpa, né? Exato. Mas e quando o gargalo de um sistema não é feito de engrenagens de metal, mas sim de emoções humanas e dinâmicas de poder dentro de um escritório? Como é que fica? Aí é que a coisa fica realmente interessante. A ponte que os nossos materiais constroem entre a engenharia de produção e a psicologia organizacional é feita justamente através do estudo de caso do Ray Dalio. Da construção da cultura lá na Bridgewater. Isso. O cenário abandona as planilhas financeiras e entra de cabeça na complexidade do comportamento humano sob pressão. É aquele famoso ambiente de transparência radical, né? Que, sinceramente, sempre me soou como uma panela de pressão prestes a explodir. E quase explodiu. O dilema que o Dalio relata nos primeiros anos de expansão da empresa é uma nuvem desaparecida clássica. Qual era o objetivo principal dele? O grande objetivo era o crescimento sustentável e acelerado da empresa. Para suportar esse crescimento, ele mapeou 2 pré-requisitos absolutos. Tá, e quais eram? Primeiro, a organização precisava de uma taxa de aprendizado altíssima, corrigindo erros na velocidade da luz. E o segundo, era vital manter a coesão, a lealdade e a força mental da equipe de liderança. O colapso, de novo, veio nas ações percebidas, eu aposto. Como sempre. A crença instalada era de que a única ação capaz de gerar esse aprendizado rápido seria um nível de franqueza brutal e imediata sobre as falhas de cada um. Sinceridade doa quem doer. Isso. Em contrapartida, a crença para manter a coesão da equipe era de que a única ação viável seria policiar essa franqueza, limitando a transparência para não destruir o moral e os sentimentos dos executivos. Nossa, isso me lembra imediatamente a dinâmica de uma banda de música, tipo uma banda de rock no estúdio. Como assim? Sabe, se a banda quer gravar uma obra-prima, a transparência tem que ser ilimitada. O baterista precisa ter coragem de dizer na cara do vocalista que a afinação dele tá péssima. O aprendizado precisa acontecer ali na hora. Faz sentido. Mas, se a crítica for entregue com a intensidade errada ou na hora errada, o vocalista se sente humilhado, chuta o pedestal do microfone, vai embora e a banda acaba antes de lançar o primeiro disco. É o fim do projeto. Pois é. Como é possível ter o rigor implacável que leva à perfeição técnica sem implodir o tecido social que mantém o grupo unido? Se conectarmos isso a um panorama maior, a genialidade da resolução desse conflito pelo Dalio passa por entender a neurobiologia por trás da comunicação. Ele não buscou um meio termo, sabe? Ele não virou e falou:
Galera, sejam apenas 50% honestos a partir de hoje. Jamais. Ele cassou a suposição absolutista, que era: a única forma de proteger a equipe é escondendo a verdade. E o que ele descobriu? Ao investigar o cenário a fundo, a grande revelação foi de que o conceito de transparência e aprendizado em si não era o verdadeiro gatilho do sofrimento. As pessoas, na sua essência, queriam melhorar. Então, o que estava machucando todo mundo? O verdadeiro vilão era a comunicação cara a cara no calor do momento. O problema não era a mensagem em si, mas se o veículo de entrega dessa mensagem. Exato. Quando alguém recebe uma crítica muito severa, olhando direto nos olhos de outra pessoa, o cérebro límbico, especificamente a amígdala, interpreta aquelas microexpressões faciais e o tom de voz como uma ameaça física iminente. E aí a reação instintiva é lutar ou fugir. O sangue ferve, a pessoa se defende atacando de volta. Perfeito, é biológico. Então, o que o Dálio fez para quebrar essa nuvem foi alterar completamente a mecânica da ação. Ele substituiu o confronto verbal imediato por análises de causa-raiz escritas e documentadas. Ele tirou a discussão da sala de reunião e passou para o papel. Basicamente, ao exigir que o problema e a responsabilidade fossem descritos em um documento compartilhado, ele transferiu o processamento da informação da amígdala, que é reativa, para o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pela lógica e pela reflexão profunda. Cara, é um truque de mágica comportamental. Ao remover o contato visual punitivo e a agressividade do tom de voz, o papel ou a tela do computador absorveu a emoção tóxica. Foi como um filtro. E o que sobrou no documento foi apenas o dado frio e totalmente necessário para o aprendizado acontecer. Ele conseguiu manter 100% da transparência radical que a evolução da empresa exigia. E manteve a equipe psicologicamente segura ao mesmo tempo. Sim, porque o ataque deixou de ser uma ameaça interpessoal e passou a ser um quebra-cabeça colaborativo no papel. A contradição foi aniquilada simplesmente porque aquela suposição de que honestidade exige confronto físico foi removida da jogada. O que nos mostra de forma muito clara o quão perigosas são as palavras que a gente escolhe para emoldurar a nossa realidade. A linguagem é tudo. O poder da formulação linguística é o próprio núcleo da teoria das restrições quando aplicada a esses problemas lógicos. Se a base de palavras que usamos para descrever um desafio está corrompida por absolutismos, toda a estrutura de raciocínio que construímos em cima desaba. E isso nos leva diretamente para o final das nossas notas, que encerram a investigação dissecando o que é, sem dúvida, a mais famosa falácia linguística sobre escolhas impossíveis na nossa linguagem cotidiana. Ah, sim, o lendário paradoxo do bolo. A famosa expressão, que em inglês é ter o seu bolo e comê-lo também, mas que permeia várias discussões sobre escolhas difíceis. A gente usa variações disso o tempo todo na vida para dizer que é impossível ganhar dos dois lados. Sim, que você tem que escolher. A estrutura mental que a gente repete no piloto automático é comer o bolo versus não comer o bolo. Parece uma daquelas leis da termodinâmica que não podem ser desafiadas de jeito nenhum. Afinal, a matéria não pode ocupar dois lugares no espaço. Exato. Se o bolo é mastigado e engolido, ele logicamente deixa de existir no prato. A física da matéria é incontestável, mas a estrutura linguística desse paradoxo é uma fraude intelectual completa. Como assim? Vamos submeter esse ditado popular à ferramenta da nuvem desaparecida. Qual é o objetivo fundamental quando um bolo maravilhoso é colocado na sua mesa? Bom, o objetivo é desfrutar dessa iguaria ao máximo. Certo. Para alcançar esse desfrute pleno, existem dois pré-requisitos emocionais e sensoriais. O primeiro é a experiência visceral de degustar, sabe? O prazer do paladar. Sentir o gosto do chocolate. Isso. E o segundo pré-requisito é o conforto psicológico da posse, que é aquela segurança de saber que ainda existe bolo disponível para você aproveitar mais tarde. Nossa! E aqui está a pegadinha monumental que o nosso cérebro ignora completamente. A armadilha está nas ações extremas que a gente associa a esses pré-requisitos. A falsa suposição número 1 dita que a única forma de experimentar o sabor é devorando a bandeja inteira de uma só vez. Que loucura!
E a falsa suposição número 2 afirma que a única forma de ter a posse e a segurança do bolo é jamais encostar uma faca nele. A cegueira ocorre porque a linguagem nos força a visualizar o bolo como uma entidade única e indivisível. É tudo ou nada. E a solução que dissolve essa nuvem e que as nossas notas apontam com um humor muito perspicaz é tão prosaica que chega a ser brilhante. Basta cortar uma fatia. Exatamente. Você come a fatia, satisfazendo o pré-requisito da experiência sensorial do paladar, e simplesmente guarda o restante da bandeja na geladeira, o que garante o conforto psicológico da posse. Que inclusive garante um café da manhã espetacular no dia seguinte, como diz o texto. Sensacional! O conflito ter versus comer só existe na nossa cabeça porque a gente aceita a premissa invisível de que o bolo não pode ser fatiado. Então, o que tudo isso significa para nós? Bom, a consequência cognitiva disso é vasta, né? É de se pensar quantas vezes na vida nós criamos nossos próprios becos sem saída, simplesmente por usar palavras absolutistas ou por definir os pré-requisitos de forma totalmente errada desde o minuto zero. Com certeza. E o material faz um alerta metódico e importante aqui. Formular o problema dessa maneira analítica e quebrar as falsas suposições tem um custo gigantesco de energia. Não dá para fazer isso com toda pequena decisão do dia a dia. Exato. Configurar uma nuvem desaparecida com precisão exige um grau elevado de rigor intelectual. É preciso desacelerar muito o pensamento para caçar onde a mentira estrutural foi embutida em uma frase que soa super inofensiva. Como no caso do "a única forma de controlar custo é manter todo mundo ocupado". Isso. E como esse processo exige muito esforço, a diretriz é aplicar a técnica apenas naqueles gargalos sistêmicos que estão travando de fato o crescimento ou a harmonia de uma empresa ou de um projeto. Faz sentido focar só nos problemas que realmente importam. Mas a recompensa é imensa. Quando nos disciplinamos a expor e quebrar a premissa de que a única forma de alcançar X é sacrificando Y, a solução ganha-ganha que estava camuflada pela neblina da falsa dicotomia se torna dolorosamente óbvia. A solução estava ali o tempo todo, a gente que estava cego. É uma verdadeira caixa de ferramentas para o intelecto. Olhando em retrospecto para essa nossa jornada hoje, o roteiro para implodir problemas impossíveis ficou muito claro para quem acompanha a gente. Ficou mesmo. O passo 1 é recusar a confusão inicial e estabelecer um objetivo central absoluto. Qual é a meta real? O passo 2 é limpar o ruído, separando de forma implacável o que são pré-requisitos inegociáveis do que são apenas desejos, caprichos ou hábitos engessados. E o passo 3? O grande final, o golpe de mestre, é a caçada pelas suposições absolutistas. Encontrar aquela frase escondida que diz "a única forma de fazer isso é" e destruí-la com fatos, com mecânica ou com psicologia. Como a gente viu no caso do maquinário de fábrica e nas reuniões tensas da Bridgewater. Perfeito. O impacto mais duradouro dessa filosofia é a intolerância ao compromisso medíocre. Aquele acordo morno, né? Isso. O que esse método treina na mente de quem pratica é uma aversão profunda a acordos onde todos abrem mão de algo importante apenas para encerrar a discussão e aliviar a tensão da sala. Sabe, quando todo mundo sai perdendo um pouco? Ninguém gosta disso. A técnica da nuvem desaparecida não busca apaziguar os lados de um conflito. Ela busca um nível de inovação estrutural tão profundo que o próprio conflito deixa de existir, criando assim um novo ambiente onde todas as necessidades legítimas são completamente atendidas, sem sacrifícios paliativos. Incrível! É uma convocação para abandonar a mentalidade do menos pior e buscar a excelência desmascarando as nossas próprias limitações verbais. Isso encerra o escopo da nossa análise profunda de hoje. Foi um mergulho e tanto. Mas, seguindo a nossa tradição, há um último quebra-cabeça que a gente precisa deixar para quem está ouvindo mular um pouco. Opa, adoro essa parte. Qual é a provocação da vez? Nós vimos hoje que mudar o vocabulário e a arquitetura das nossas suposições dissolve paradoxos que pareciam milenares. Pensando no cenário global de hoje, um dos maiores embates que temos é a corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial. Ah, um tema super quente. E a narrativa dominante afirma que estamos diante de um conflito mortal. Olha os absolutismos aí. Dizem que, para inovar e dominar o mercado, as empresas precisam acelerar o desenvolvimento de forma quase imprudente.
Mas para garantir a segurança e a sobrevivência humana, a única ação possível seria frear o progresso tecnológico quase até parar. Nossa, uma nuvem desaparecida em escala global. Exatamente. Se a lição que aprendemos hoje for aplicada a essa escala monumental, será que a suposta guerra entre velocidade de inovação e segurança humana é apenas mais um bolo mal cortado, esperando por alguém que não aceite as falsas premissas e finalmente faça a pergunta certa? Fica a reflexão.